Nós vimos aqui no texto de Romanos, eu quero que você volte seus olhos um pouquinho para esse texto e veja comigo as palavras do apóstolo Paulo. Capítulo 8, versículo 29. Eu vou buscar um pouquinho antes, no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu pergunto, vocês amam a Deus? Amam a Deus? Verdade? Todos nós amamos o Senhor? Certamente nós amamos a Deus, senão não estaríamos nem aqui, não é mesmo? Talvez nosso amor possa ser um pouco frágil, ainda um amor não tão grande ainda, mas todos nós temos no coração, na nossa alma, um desejo por Deus, uma vontade de servir a Deus, de ser ganho por Deus. De modo então que esse texto está dizendo que todas as coisas, nós sabemos que todas as coisas cooperam, portanto, para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo fecha dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus nos chamou baseado num propósito. Ou seja, quando você faz a leitura da história de Deus com a sua criação, você pode fazer o seguinte resumo: quando Deus criou os céus e a terra, Deus tinha em mente um propósito, e o propósito não está na terra enquanto ser terra. A terra é apenas um ambiente no qual o seu propósito será realizado. Quando Deus então, quando ele cria o homem, Deus o cria segundo um propósito. É isso que nós devemos assimilar. Tudo em Deus tem um propósito. Quando então Deus envia ao mundo o seu Filho Jesus para, por meio da sua morte redentora, abrir um caminho na consciência humana, ele o fez para alcançar um propósito. E aí então, quando Deus envia o seu Espírito, o Espírito Santo, ele envia com um propósito. Quando Deus então te criou, Deus o fez com um propósito. E aí você nasceu, mas você nasce dentro de uma história maior do que a sua própria história. A nossa história, eu tenho a minha história, e a minha história é uma pequena história que faz parte de uma história maior, que é a história de Deus com a sua criação. De modo que a minha história só ganha importância quando eu compreendo que eu nasci dentro de uma história maior, que dá sentido à minha história, e portanto a minha existência só terá algum sentido se eu me encontrar dentro dessa história maior. Aí você cresceu, chegou um tempo da sua experiência humana que Deus te chamou. Cada um de nós aqui podia contar, eventualmente, alguma experiência desse chamamento. Eu mesmo posso me recordar que o Senhor já me chamou algumas vezes. Não somente uma vez eu fui chamado algumas vezes. Não que fosse chamamentos para coisas ou propósitos diferentes. Não, fui chamado algumas vezes para um único e mesmo propósito. Abraão, por exemplo, você encontrará no registro bíblico que ele foi chamado pelo menos por 2 vezes. Quando habitava em Ur da Caldeia, conforme está lá em Atos capítulo 7, e ele também foi chamado quando habitava em Harã. Por que Deus chama alguém uma vez e depois se faz necessário chamar uma segunda vez? Por que Deus chama uma vez, depois chama de novo, depois chama outra vez? Porque quando Deus nos chama, eventualmente, talvez nós não atendemos a esse chamamento de imediato, ou não atendemos na plenitude do chamamento, ou atendemos, mas ainda trazendo algumas reservas conosco. Então o Senhor, eventualmente, Ele aparece para nós
entende? Se aparecer como uma experiência espiritual, e Ele então nos chama. Cada vez que Ele nos chama, Ele vai aperfeiçoando a nossa compreensão desse chamamento, e nós vamos podendo nos posicionar melhor segundo o seu chamamento. Então o Senhor te chamou, você deve recordar da circunstância, do momento, das crises, não é? E como que de alguma maneira o Evangelho chegou a você, como você foi sendo instruído pelo Espírito Santo, sendo convidado pelo Espírito Santo, sua vontade foi sendo trabalhada para você ceder à pregação do Evangelho, e então você um dia disse: sim, Senhor, eu quero te servir. Você tem essa experiência de chamamento? Você tem essa experiência de que um dia você decidiu servir a Cristo? Eu quero que cada um dos irmãos pense consigo, se você tem ou não tem esse momento crucial da sua história, em que muitas circunstâncias te cercaram e confluíram para que você dissesse: eu quero dedicar a minha vida a Jesus. Você tem esse momento? Bem, se você não tem esse momento, significa que você nunca conscientemente começou a sua caminhada cristã, efetivamente, de modo consciente. Você vivia como as batatas na areia, né? Vivia como os animais soltos no campo. Mas um dia você foi chamado. Talvez quando você foi chamado, você tinha consciência de que foi chamado. Você sabia que era uma coisa muito boa ser chamado. Talvez você pensava em morar no céu, em qualquer outra coisa. Mas com o tempo você foi compreendendo, pouco a pouco, qual era a razão do seu chamamento. Sim ou não, pessoal? Lembra quando Saulo de Tarso foi chamado, ele caiu prostrado, e então ele disse para Jesus assim: o que queres que eu te faça, Senhor? Esta é a grande pergunta que todos nós devemos fazer. Todos os chamados, falar: Senhor, para que o Senhor me chamou? Eu preciso compreender esse chamamento, porque se eu não compreender o chamamento, eu vou ficar em muitas tentativas vãs de tentar agradar a Deus, fazer coisas para Deus. Quantas vezes gastamos tempo e mais tempo e mais tempo fazendo um tanto de coisas para Deus? Por exemplo, você às vezes podia dedicar dias e dias de jejum, 10 dias de jejum, 21 dias de jejum, 3 dias de jejum, e com isso pensando: eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Agora, você já imaginou se Deus te chamasse para você jejuar 3 dias consecutivamente? Qual seria esse propósito, né? Olha, você vai ser chamado por Deus para você poder jejuar, ficar com fome, né? Ou para você se abster de certos lugares, de certas músicas, ou de certos costumes, ser um abstêmio disso ou daquilo outro. Tem muitas pessoas pensando que foram chamadas para isso, mas eu quero conscientizar os irmãos de que quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para alcançarmos um propósito. Enquanto nós, como cristãos, não estivermos claros deste propósito divino, e enquanto nós não começarmos a dirigir, a conduzir, a direcionar a nossa vida humana, a nossa experiência humana, dos nossos relacionamentos, na direção do cumprimento deste propósito, enquanto isso não acontecer, nós poderemos ser qualquer coisa, menos efetivamente um discípulo de Jesus. Continue lendo comigo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Puxa, o versículo 28 é lindo, né? Ele diz tanta coisa bonita, tanta coisa bela. Tudo o que acontece, todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus, logo, todas as coisas que nos cercam, que acontecem conosco, estão colaborando para o nosso bem, de maneira que esse bem que nos acontece é para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Logo, nós temos um chamamento. Esse chamamento nos convida à realização de um propósito. Se parasse bem por aqui e nada mais dissesse o texto bíblico, nós ficaríamos apenas sabendo que existe um propósito. Porém, o texto avança e nos diz qual é o propósito. Versículo 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu. Essa primeira parte você pode ler assim: porquanto àqueles a quem Deus de antemão amou eletivamente. Ou seja, por que Deus nos escolheu? Porque de antemão nos conheceu. Esse conhecer aqui tem um sentido de amor eletivo. Ou seja, o Senhor olhou para nós, e não me pergunte por quê, eu não sei qual a razão, não tem explicação lógica, mas Ele nos amou, e porque Ele nos amou, Ele nos escolheu.